A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês estarem aí. Hoje é a nossa lição número 13, última lição do trimestre. Nós estamos aqui com a lição maravilhosa, aprendendo com os heróis da fé. E nós estamos fechando esse trimestre. Muito obrigado a você, meu irmão, meu amigo, a irmã, a todos que compartilham, deixem seus likes, vocês comentam. Muito obrigado mesmo por vocês também fazerem parte desse trabalho evangelizador. E todos os professores que estão aí, muito obrigado por vocês também estarem aprendendo para ensinar. Deus vos abençoe. Muito bem, para quem está assistindo a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel e médio em teologia. Bom, vamos então aqui para a nossa lição de hoje. Nosso texto áureo está em Hebreus 11, versículo 1, onde diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. A verdade aplicada diz: a fé é o ingrediente principal da vida cristã. Sem ela, tudo é natural e comum, e não temos como agradar a Deus. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, descrever a importância de ter intimidade com Deus. Segundo, ensinar como a fé pode trazer êxito em nossas vidas. E terceiro, mostrar as características dos heróis da fé. Nosso texto de referência está em Hebreus 11, versículos 3, 4 e 6. Por favor, você lê em casa, tá? Que eu já vou para a nossa introdução. As várias histórias de homens e mulheres de fé que foram movidos por uma fé inabalável são exemplos e testemunhos para nós de que, pela fé bíblica e cristocêntrica, é possível triunfarmos sobre as batalhas da vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos num período, né, de forma geral assim, tá, de incertezas, né, momentos que têm sido desafiadores, tá? Mas, né, pela palavra de Deus, porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas dos heróis da fé, né? Nós temos uma lista imensa de pessoas que nos testificam pela sua vida, pelos resultados que obtiveram, que vale a pena, tá? É possível triunfar sobre as batalhas da vida. Então, no primeiro tópico, homens de fé: Enoque, o homem que andou com Deus; Noé, herdeiro da justiça; e Abraão, o amigo de Deus. Homens de fé. A galeria dos heróis da fé nos mostra pessoas comuns que, por causa de sua fé em Deus, realizaram feitos extraordinários, tá? E vamos ver uns exemplos, ok? Mas um pouquinho pensando, tá? É interessante aqui que se você olha a lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, você vai ver tanto homens ricos como homens pobres. Você vai perceber também lá pessoas que têm grande intelecto cultural, outros que não. Você vai ver homens, você vai ver mulheres, tá? Você vai ver pessoas de todas as qualidades, mas que tem uma coluna vertebral, tem uma linha que junta eles, que é a fé, ok? Então, independente, tá, da cultura, independente do sexo, independente dos recursos que se tenha, físicos ou não, porque também nós temos nessa galeria homens fortes e franzinos, não depende desses recursos externos. A fé é um elemento sobrenatural que pode tornar homens ordinários, pessoas ordinárias, em pessoas extraordinárias. Enoque, o homem que andou com Deus. Diz em Gênesis 5, 24, que Enoque andou com Deus. Bom,
Hebreus nos testifica dizendo que agradar a Deus e ora sem fé é impossível agradar. Tá? Interessante porque o autor dos Hebreus nos disse que Enoque andou, tá? E assim agradara a Deus, né? Porque ele explica, né? Por quê? Porque sem fé é impossível, tá? Então, andar por um caminho, tá, com alguém, por longo tempo, principalmente, no caso de Enoque, no mínimo 300 anos andando com Deus, tá? O andar com alguém exige confiança, afinidade de propósitos, ter a mesma visão da vida, isto é, os pensamentos em acordo. Tá? Então, quando a gente percebe Enoque andando com Deus, tá? Nós percebemos que Enoque sabe agradar a Deus. Tá? E esse agradar a Deus está em que ele tem fé nele, confia. Ele sabe, né? E que o próximo texto vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, né, creia que ele existe. Então, para Enoque, Deus é alguém bem real. Tá? Ele disse, ele está aqui, né? Eu ando com ele. Tá? Para mim, Deus não é uma imaginação, né? Não é um conceito, não é um consentimento intelectual. Tá? Ele demonstra, tá, em Deus, tá, a sua confiança nele. Ele anda conforme os propósitos de Deus. Ele anda conforme a visão, tá? Não tem como andar no mesmo caminho de Deus se nós não tivermos os mesmos pensamentos que ele tem, as mesmas crenças que ele tem, e assim nós temos os comportamentos, agir como Deus age. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus está dizendo assim, andem como eu ando. Mas como é que você vai andar como Cristo anda? Quando você aprende a sentir o que ele sente, quando você aprende a pensar o que ele pensa, quando você aprende a crer nele, tá? Se você crê, tá? Tudo vai fortalecer para você andar nesse caminho de vitória. Noé disse que pela fé Noé agiu de acordo com o que Deus lhe havia dito. Tá? O resultado foi a salvação de toda a sua família. Tá? Então, quando diz que Noé é herdeiro da justiça, porque nós vemos que desde o princípio, tá? Deus declara justo ao homem ou mulher que se atreve a crer nele. Então, Deus disse uma palavra a Noé, e esta palavra, aos olhos naturais, tá? Não tem nada a ver com a realidade do momento. Porque Deus disse que há de ter um dilúvio. E o texto bíblico diz que não choverá até aqueles tempos, só tinha uma garoa. Então, o que Deus disse parece incoerente. Mas quando a pessoa se atreve a crer no que Deus disse, independente dos que os sentidos naturais dizem e age de acordo com Deus, com aquilo que Deus lhe disse, pode crer, os resultados são positivos. Então, Noé, para nós, tá, é um modelo, tá, de como é bom, né, quando nós se atreve a ouvir, crer e crer do profundo do nosso coração a ponto de agir conforme o que o Senhor disse. Abraão, amigo de Deus. Romanos 4, 18, 19 diz, o qual em esperança creu contra a esperança. Olha só, interessante, em esperança contra a esperança. E ainda diz versículo 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Tá? Então, é interessante porque neste contexto de Romanos 4, 18, 19, você vai ver porque Abraão crê contra a esperança.
Porque o versículo 19 diz que Abraão não tinha mais vitalidade, o seu físico já não dava mais, né? E Hebreus 11, 12 também confirma isso, que Abraão não tinha mais condições naturais de gerar filhos, tá? Apesar de ele ter esperança, né, de que Deus dissera, mas existe uma contra-esperança, tá? A contra-esperança são o que os sentidos naturais testificam. Os sentidos naturais dele, o que ele sente na pele, o que sente no físico, lhe disse para ele, ele testifica que não é mais possível ter filhos. Tá? Mas ele está certíssimo, tá? Aí que é a questão. Ele está certíssimo, tá? Ele tem certeza absoluta do que aquele que prometeu, o que ele prometeu, tá? Também é poderoso para fazer, tá? Ou seja, promessa de Deus na mente de Abraão já é promessa cumprida, promessa realizada, tá? Então é isso que faz, tá, que ele se torne amigo de Deus, porque confia. Quando nós confiamos em alguém, nos tornamos amigos desse alguém. E em 2 Crônicas 20, versículo 7, né, o autor testifica: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Olha só, o autor bíblico disse, olha, essa semente, né, tá, é do amigo Abraão, né? Porque justamente essa semente é fruto da fé, tá? Então disse, tem uma promessa que foi feita a Abraão, de que a semente do Senhor habitaria sempre na terra, né? Então o autor, né, ele reivindica isso, tá? É tão bom, né, quando nós temos amigos dos nossos amigos, vou dizer assim, amigo dos nossos pais, né? Quando nós referenciamos alguém, nossa, sabe fulano, é meu pai, teu amigo, que bom, né? A gente tem outro relacionamento, né? Quando nós temos referenciais. E aqui Abraão é um referencial, tá? Abraão é amigo de Deus. Mulheres de fé: Sara, humana e amável; Joquebede, uma mulher guerreira; Raabe, uma mulher temente a Deus. As mulheres de fé. A palavra de Deus também relata a história de mulheres que, por causa da fé em Deus, venceram grandes obstáculos. Então, a palavra de Deus, ela também mostra, né, mulheres que fizeram a diferença, tá? Mulheres que, como a irmã de Moisés, né, pequena, mas se atreveu a ir atrás, né, daquela arca, daquela pequena embarcação, né, que a mãe coloca Moisés, né, e o Ruth também, ela age conforme a orientação da sogra, e ela se torna também uma moabita entrando na genealogia de Jesus. E assim nós vamos ver assim várias mulheres, tá? Na Bíblia tem que entram na história, né, bíblica, porque se atreveram a crer naquilo que Deus disse. Sara, vamos perceber aqui em Gênesis 18, 12, que Sara riu da promessa. Ou seja, ela duvida. Tá? Mas é interessante porque não é o problema duvidar, tá? O caso não é se você duvidou ou não duvidou da promessa. O caso aqui, a questão é que se eu me atrevo a duvidar da minha dúvida, né? Então, quando Sara duvida, tá? O Senhor enfatiza a sua promessa, ela se permite duvidar de suas dúvidas. Hebreus 11 testifica, pela fé, ou seja, Sara duvida de sua dúvida e passa a acreditar, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu luz já fora de idade. Porquanto, olha só, porquanto, né, a razão disto, né, porque ela recebeu essa virtude, porquanto teve por fiel
aquele que lhe tinha prometido. Então, eu sei que Deus é fiel, eu sei que Ele cumpre o que Ele fala, eu sei, tá? Por esta confiança, tá? Que ela tem, recebe. Tá? Então, por isso é uma mulher de fé. Joquebede é uma mulher guerreira. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Na tradução da NVI, disse, não era uma criança comum. E não temeram o mandamento do rei. O rei mandou matar todas as crianças, tá? Mas eles se escondem, esses pais, né? Essa mãe, Joquebede, esconde seu filho. Tá? Por quê? Porque ela vê o filho e ela tem uma crença. Tá? E nós podemos até parafrasear as palavras desta mãe nesse texto, mais ou menos assim. Tá? Quando olha para a criança, ela pensa, sei que meu filho tem uma missão especial. Eu creio que meu filho existe com uma razão especial. Quando ele vê a criança, tá? Ele disse, eu creio. Tá? Sim, eu creio que meu filho tem uma missão de vida. É alguém para fazer a diferença. Tá? Essa é uma fé muito bonita. Né? Como é que você está olhando? Tá? Agora só um pensamento para você, tá? Como é que você está olhando a vida? Como é que você está olhando as pessoas com quem você tem contato? Porque da forma que você vê essas pessoas, tá? Vai fazer com que você haja conforme elas. Você vai se comportar com essas pessoas conforme a fé que você tem nelas, a confiança, ou a visão que você tem nelas. Tá? O que você vê nelas, isso vai gerar um comportamento. Joquebede vê na criança, diz assim, essa criança não é comum. Eu creio que meu filho não é comum. Eu creio que é uma pessoa extraordinária. Tá? Atreva-se a ver assim as pessoas, como pessoas únicas que são extraordinárias. Raabe é uma mulher temente a Deus. Raabe disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha só, isso é fé, tá? Ela sabe da estrutura das muralhas de Jericó. As muralhas são altas, as muralhas são largas, são fortalecidas, mas ela disse, bem sei. Ou seja, ela confessa a sua fé, bem sei. E conforme ela crê, ela vai agir assim. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, olha só, acolhendo em paz os espias. Ou seja, ela agiu conforme essa fé que ela tem. Eu sei que o Senhor vos deu essa terra, então eu acolho vocês. Porque agora eu passo a fazer parte do povo vencedor. Tá? Eu creio. Né? Então, ela tem uma crença e age conforme ela. Tá? Quando nós temos uma crença firme, ela nos movimenta. E uma coisa interessante é que esta mulher entra também na genealogia de Cristo. Tá? Porque Deus honra. Né? Veja que é uma mulher cananeia, tá? Mas ela crê. Né? Ela se atreve a crer. A graça de Deus sempre alcançou as pessoas em todos os tempos. Características dos heróis da fé. Possuíam um firme fundamento, agradaram a Deus e perseveraram até o fim. Vejamos algumas características da fé dos heróis, né? Algumas características desses heróis que nós estamos admirando. Primeiro, possuem um firme fundamento. Tá? Então, se eu quero conquistar o que eles conquistaram, eu preciso ter um firme fundamento. Todos eles possuem um firme fundamento, que é a fé. Então, precisamos entender que sem uma base sólida, nossa vida, uma hora, pode cair, pode ruir. Né? Mateus 7, 24, 25, Jesus explica a fé dizendo, né? Todos os que ouviram, sim, tá?
Mas se não agem, olha só, a fé não é um consentimento intelectual. Fé não é dizer eu concordo. Fé é certeza, é convicção, é fundamento firme, tá? E essa crença firme é como se fosse um alicerce, uma rocha. Aqueles que ouvem e fazem, agem conforme estas minhas palavras, disse Jesus, estes edificaram a sua casa sobre a rocha, algo fundamentado de uma forma concreta. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tá? A fé, né, é a prova das coisas que se não veem. A fé é uma evidência, tá? A fé vê o invisível. Isso é importantíssimo, tá? A fé não é só um consentimento, tá, intelectual. Não, a fé ela enxerga o invisível. Em Hebreus 11:13 diz que estes heróis, tá? Eles viram de longe e, crendo nela, se aproximam e abraçam a promessa, abraçam aquilo que lhes foi prometido. E esse abraçar é tão importante no contexto, tá? Quando você vê no grego, abraçar é sentir, tá? Você é perceber, tá? É algo literalmente concreto. Então, a fé é isso, tá? A fé ela não é um consentimento. A fé ela sente, ela desfruta, tá? Aquilo que Deus prometeu. Como você se sentiria se você já tivesse recebido aquilo que Deus te prometeu? É isso. Como você se sentiria, tá? Como você reagiria? Aqueles abraçam, elas enxergam, se aproximam e abraçam a promessa, a resposta. Isto é fé. Agradar a Deus. Todos estes homens optaram por agradar a Deus, tá? Escolheram. Eles olharam e disseram: é melhor, tem mais lucro agradar a Deus do que não agradar, tá? Justamente a fé faz isso. A fé enxerga que existem mais resultados, mais lucros aqui com Deus do que não crer. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por promessa. Então, ele ouve, ele age conforme, tá? Agora, e saiu sem saber para onde ia, né? Mas perceba uma coisa interessante, tá? Se ele está deixando uma terra próspera, né, que era Ur dos Caldeus, onde ele vivia, onde o pai dela era um empresário, onde eles tinham lucros, tá? Abraão não é pobre, tá? O pai é rico, né? E agora ele vai deixar esse estado de prosperidade por algo, só pode ser por algo melhor. Tá? É isso que Abraão percebe. Tá? E isso é importante perceber. O que me motiva a agir? Quando eu percebo que eu tenho maior lucro, eu só abro mão de algo quando eu tenho maior ganho desse lado. Então, pela fé, habitou na terra da promessa, como, olha só, como, percebe essa palavrinha, como em terra alheia, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha, eu quero que você absorva isso, por favor. Abraão, ele anda na terra de Canaã, ele anda já assim tão consciente de aquilo que Deus lhe prometeu já se cumpriu, para ele aquela terra, tá? Já é dele, já desfruta, já abraça isto com tanta certeza que passa a andar nela como em terra alheia, como estrangeiro, como peregrino, porque ele agora está vendo, desfrutando isso e ele espera algo melhor. Vê se você consegue captar o que estou dizendo. É como dizer assim, alguém diz assim, eu gostaria de comprar um celular assim, né? Aí a pessoa compra esse celular, mesmo que seja 7.000 reais, vamos colocar, compra um celular caríssimo, tá? E depois de ele ver 1, 2, 3 vezes, 3 meses, 4 meses, desfruta aquele celular, depois diz, nossa, já lançou outro novo, né? Ou seja, ele já quer algo melhor, porque já desfrutou isso. Então, Abraão, ele desfruta tanto a promessa,
Para ele é tão real o que Deus lhe disse, que ele quer algo melhor que Canaã. Ele quer algo que Deus, tá, construiu, né? Ele diz assim, Canaã, terra que emana leite e mel, é bom, mas o que Deus tem é melhor. E ele se atreve a abrir mão de Canaã para o melhor. Então, a fé é isso, tá? Quando nós agimos agradando a Deus, cremos em Deus e agimos, assim agradamos a Ele, tá? Então, nós vamos sempre percebendo que Deus tem algo melhor. Perseveraram até o fim. Da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga ou em fugida os exércitos dos estranhos. Agora perceba o oposto em Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha o que o autor de Hebreus está nos dizendo. Tá? Eu posso crer, como o autor de Hebreus é judeu, ele conhece Provérbios 24:10. E parece que inverte as palavras de Provérbios 24:10 quando não se explica a fé. Diz que quando a pessoa, mesmo que tenha pouca força, tá? Mesmo que ele esteja cansado, mas quando ele se esforça no meio desta dificuldade, ela tira a força da fraqueza, tá? Ela consegue resultados melhores. É a mesma coisa que Provérbios 24:10. Diz assim, se te mostrares frouxo, ou seja, tem pessoas que estão com toda a força, mas se mostram frouxo. Percebe? Tá? Então a força é pequena, o resultado é pequeno. Enquanto tem pessoas que têm pouca força, mas se mostram fortes e o resultado é maior. Então, tão importante isto, tá? Que quando temos absoluta certeza de que algo vai dar resultados, investimos nisto todos os recursos possíveis. Nos tiramos forças de onde não há, porque sabemos que o resultado é certo. Isso é fé, tá? Quando eu creio que o resultado é certo, eu posso agir com toda a certeza, investir todas as minhas forças, tudo, porque eu sei que o resultado vai ser positivo para mim. Meus amados irmãos, minhas irmãs, eu espero que vocês sejam edificados, tá? Nós descrevemos a importância de ter intimidade com Deus, ensinamos como a fé pode trazer êxito em nossas vidas e mostramos as características dos heróis da fé. Deus vos abençoe.